Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. As mudanças do sistema capitalista resultaram em grandes transformações na sociedade, sobretudo nas relações de trabalho. Nas últimas décadas, a chamada reestruturação produtiva mudou de forma significativa o dia a dia das empresas e dos trabalhadores. Para falar sobre os impactos desse processo no direito do trabalho, está conosco Daniela Muradas, advogada e professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora Daniela, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e nos conceder essa entrevista. Eu é que agradeço. Muito bem, com as mudanças ocorridas aí na economia nas últimas décadas, as empresas passaram a se organizar de maneira diferente, a sua produção. Isso foi chamado de reestruturação produtiva. Então, para começarmos a nossa conversa, eu gostaria que a senhora explicasse aí sobre o início desse processo. A reestruturação produtiva é um fenômeno de ocidentalização do modelo japonês de produção. Sim. O modelo fabril tradicional, o modelo de organização das empresas tradicionais, que nós chamamos de paradigma fordista-taylorista, ele era de uma empresa, na verdade, que concentrava todas as etapas fabris, ele pressupunha o desejo do consumidor, organizava dentro da empresa a chamada divisão do trabalho, atribuindo a cada trabalhador uma posição, uma tarefa, uma prerrogativa, uma atividade dentro daquela empresa. E esse processo todo, né, de atividades ou de etapas fabris concentradas, trabalhadores organizados hierarquicamente, uma produção que depois era escoada na sociedade. Esse modelo tradicional de produção, ele é adaptado no processo de acumulação capitalista japonês. Ou seja, o início das atividades industriais japonesas exigiram ou promoveram uma determinada adaptação nesse modelo tradicional de produção. Quais foram essas mudanças? Em primeiro lugar, eles estabeleceram a chamada produção flexível. A chamada produção flexível, ela tem por fundamentos, em primeiro lugar, a transferência de etapas fabris para outras empresas, chamadas empresas parceiras, pautando-se cada uma das empresas na chamada especialidade. Então, formam-se grandes conglomerados econômicos. No caso, por exemplo, do modelo Toyota. A Toyota é uma marca e nós temos várias fábricas que vão cuidar de cada uma das peças, dos componentes da montadora de veículos. Sim. Além disso, a produção ela deixa de ser uma produção pressuposta de mercado, ou seja, não se antecipa o desejo do consumo. A produção passa a ser instantânea ao consumo. Então, cria-se o modelo de produção just in time, ou seja, no mesmo instante em que o consumidor compra, o produto ele é confeccionado. Isso permite, inclusive, que não haja uma uniformidade de produtos no mercado. Os produtos podem ser customizados. E, além disso, também a jornada de trabalho, a força de trabalho e a remuneração também tendem a ser variáveis. Tá certo. Bom, a reestruturação da produção ela tem sido marcada pela desregulamentação e pela flexibilização do trabalho. Eu gostaria que a senhora falasse sobre cada um desses aspectos e também de que forma eles mudaram a organização do trabalho nas empresas. Uma produção flexível vai exigir também, nesse modelo produtivo, um trabalho flexível, uma regulação de trabalho flexível. Aqueles parâmetros tradicionais de regulação do direito ao trabalho, estabelecendo duração normal da jornada de trabalho, regulação de horas extras, um salário por unidade de tempo, enfim, funções muito rígidas, tudo isso é modificado dentro desse novo modelo fabril. Então, há uma tendência, em primeiro lugar, do ponto de vista da função, o trabalhador executar múltiplas atividades. Um dos pilares da chamada reestruturação produtiva é a chamada polivalência, ou seja, o trabalhador que, no sistema tradicional, executa uma pequena atividade, uma parte das etapas fabris, uma atividade voltada a uma das etapas da produção fabril, ele, nesse novo modelo, ele se dedica a várias atividades. Ele tem que ser capaz de realizar múltiplas atividades a um só tempo. Pesquisas de sociologia mostram que um trabalhador dentro desse modelo produtivo pode cuidar de até 5 máquinas ao mesmo tempo. Então, além dele ter uma atuação diferenciada, além disso, a jornada de trabalho dele tende a ser também flexível, ou seja,
o regime de banco de horas, o elastecimento da jornada de trabalho, conforme as vontades e as necessidades empresariais, a remuneração por metas e por produção. E, além disso, os sistemas também de controle e disciplinamento do trabalho passam a ser extremamente diferenciados. Isso porque, na produção tradicional, o modelo hierárquico ele tinha por fundamento a existência de ordens de um superior hierárquico para o inferior hierárquico. Nesse modelo, nesse novo modelo produtivo, não. A tendência de controle do trabalho, ela se irradia não só pelo modo de execução da atividade através de palavras, ordens diretas ou gerais, né, incidentes sobre o trabalho, mas também com outros mecanismos, como, por exemplo, a criação de células de produção. Sim. E nesse modelo, né, os trabalhadores eles fazem autocontrole, controle entre pares, controle entre colegas e também irradia-se o controle para o produto, o resultado do produto, ou seja, o controle de qualidade. Bom, com a reestruturação produtiva vieram termos como reengenharia, já na linha do que a gente já vem falando, e que consiste na reformulação dos principais processos de trabalho das empresas, a fim de conseguir melhorias como, por exemplo, o aumento de produtividade. Eu gostaria de saber do custo social desses avanços. Bem, nós não chegamos ainda a tocar, né, que neste modelo de produção há uma tendência também de estabelecimento de vínculos mais precários. Ou seja, várias figuras surgem desse modelo produtivo, dentre as quais a figura da terceirização. O modelo reestruturado, né, ele também se baseia na flexibilidade de relações e um dos modelos de trabalho flexibilizado é o trabalho terceirizado, pelo qual o tomador de serviço, a fábrica tradicional, contrata uma empresa para inserir trabalhadores dentro da sua atividade. Esse modelo também ele é combinado com aquele outro modelo de transferência de atividades, de transferência de etapas fabris para outros produtores, para outras empresas. E com isso nós temos, na verdade, um mercado de trabalho muito mais cheio de clivagens, de fragmentos, ou seja, aqueles trabalhadores que originalmente estavam reunidos dentro de uma mesma fábrica, agora passam a estar ou com vinculação com empregadores diferenciados ou espalhados do ponto de vista geográfico. Então isso cria, na verdade, uma mudança significativa do ponto de vista da própria ordem, da própria organização do trabalho e das organizações dos trabalhadores. E isso traz impactos sociais enormes, porque esses trabalhadores eles tendem a ser precariamente regulados. Então os trabalhadores terceirizados ou aqueles trabalhadores vinculados a empresas que são subcontratadas, submetidos ao processo de descentralização empresarial, eles tendem a ter jornadas de trabalho superiores, salários mais baixos, maior rotatividade, menores garantias negociais coletivas, e tudo isso cria, na verdade, um trabalhador de segunda categoria. Mais do que uma mudança, mais do que uma fragmentação do mercado propriamente dito, isso também impõe uma fragmentação social, porque nós temos agora, vamos dizer assim, uma classe de trabalhadores muito fragmentada, com maior número de direitos, outros que executam as mesmas atividades, que executam trabalho de igual valor, recebendo salários inferiores, executando jornadas superiores, com menor tempo de vinculação e outras e piores garantias decorrentes de negociação coletiva. A senhora falou no primeiro bloco sobre o trabalhador polivalente. E aí me lembrei daquela figura antiga, né, do artesão que dominava todo o processo do trabalho e que aí, em tese, não seria um trabalhador alienado. Depois veio a figura daquele trabalhador que se encarrega só daquela tarefa. Inclusive, o Chaplin, né, tem um filme sobre isso. Tempos modernos. Tempos modernos, em que o trabalhador está ali apertando o parafuso e sai até do trabalho, continua apertando o parafuso porque internalizou aquela ação de tal forma que continua repetindo até depois que sai do trabalho. Esse trabalhador polivalente, pelo fato dele ter sido concebido dentro de um outro contexto, numa outra organização do trabalho, ele deixa de ser um trabalhador alienado? Eu imagino que não, acho que até pelo contrário, ele passa a ser um trabalhador hiperalienado. E deixa eu explicar por quê. O modelo de produção e de divisão do trabalho tradicional, que impõe a chamada divisão do trabalho e o trabalho parcial, ele gera, na perspectiva, por exemplo, marxiana, a ideia de alienação. E por quê? Porque, na verdade, o trabalhador deixa de ter a percepção do processo produtivo como um todo, sendo também eliminado dele o resultado do seu trabalho. Quando a reestruturação produtiva, o que acontece é que o trabalho, além de ser parcial, ele é também um trabalho baseado na polivalência, ou seja, existe uma divisão do trabalho, ele não tem a compreensão do todo da produção,
mas ele também se dedica a mais de uma atividade. No modelo tradicional, à medida em que ele se dedica a uma só atividade, ele passa a ser quase que uma máquina do trabalho. Essa é a crítica do Chaplin, né? Então é quase como se tivesse expurgado a inteligência dele para que ele seja um sujeito que não tenha compreensão do sistema, mas ele é senhor daquela atividade, ele entende e ele tem expertise naquela atividade. Já nos processos produtivos reestruturados, a tendência é o quê? Do sujeito não só perceber o processo produtivo como um todo, até porque a fábrica já é pulverizada, ela não tem mais a produção como um todo. A fábrica tradicional, por exemplo, uma fábrica de veículos, ela produzia desde o parafuso modelo T até o pneu. A fábrica, hoje, a produção automobilística, ela é de montagem de veículos, então ele nem é possível dentro da estrutura do capital atual ele ter a noção do todo. Então o trabalho continua sendo parcial, só que agora ele não é sequer o senhor daquela atividade. Então, se fizermos uma analogia simples, né, para a compreensão do público em geral, é como se surgisse aí um trabalhador que eu chamo de pato, porque o pato não nada bem, o pato não voa bem, o pato não anda bem. Então ele não sabe nada, ele não compreende nem o todo e nem a parte. Então ele é um hiper alienado. Muito bem, eu gostaria de agora resgatar um pouco a questão da terceirização. É possível delimitar, professora Daniela, o que é lícito na questão da terceirização da mão de obra? A terceirização, que é parceira, né, irmã gêmea desse modelo reestruturado, ela hoje é uma questão importantíssima e que está sendo discutida dentro do nosso judiciário. Existe, na verdade, né, a respeito desta matéria, uma simulação do TST que vem por um longo período, desde a década de 90, estabelecendo os parâmetros do que seria terceirização lícita e ilícita. Essa simulação do TST vem sendo discutida quanto à sua constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Então, hoje em dia, no Supremo Tribunal Federal, a discussão vem sendo encaminhada de tal modo a, em determinados momentos, o judiciário entende que, por aplicação da lei, é possível terceirizar. Em outros momentos, a contrário senso do que estava sendo interpretado pelo TST, entendendo que a falta de lei também permitiria terceirizar. Então, a tendência do Supremo Tribunal Federal dadas as decisões que até agora temos ciência, é de uma permissão quase que desenfreada da terceirização, o que é lamentável. Por quê? Porque a terceirização ela é um processo de fragmentação do trabalho e flexibilização do direito do trabalho, o que é avesso aos princípios constitucionais, especialmente o princípio da dignidade humana e da valorização do trabalho. Bom, com a descentralização dos processos produtivos no âmbito empresarial, aparece aí a teoria da subordinação estrutural, um nome um pouco complicado, mas que consiste em trazer para dentro do direito do trabalho aqueles trabalhadores que estariam inseridos aí nas novas formas de organização do trabalho. Eu gostaria de saber da senhora, na prática, como é que esse negócio funciona? Bem, o direito do trabalho, ele foi construído com referência ao modelo de fábrica tradicional. Ou seja, aquela fábrica que concentrava etapas produtivas, que tinha uma divisão do trabalho muito clara, em que o trabalhador executava apenas uma atividade dentro do regime clássico de divisão do trabalho. Nesse sistema, a chamada subordinação hierárquica, né, ou seja, a subordinação tradicional, ela se baseava ou na ideia da chamada subordinação subjetiva, ou seja, na percepção da existência de ordens e acolhimento de ordens de serviço por parte do empregado, ou seja, o empregador emitia ordens, o empregado acolhia e direcionava a sua atividade considerando as ordens patronais. Além disso, também, naquele modelo tradicional, discutia-se a chamada subordinação objetiva, isto é, o fato do trabalho estar inserido dentro de uma estrutura empresarial. Esses dois modelos tradicionais de subordinação, não é que eles deixam de existir, eles existem ainda, mas eles tendem a ser eclipsados por outros modelos de gestão da força de trabalho que surge na reestruturação produtiva. Cada vez mais o nosso capitalismo ele é manipulatório. Mecanismos de recrutamento, organização e métodos de trabalho que são aplicados exigem cada vez menos do patronato a emissão de ordens. O trabalhador já é pré-programado para atuar numa lógica colaborativa com o sistema. Então, portanto, ele já é recrutado, aqueles que têm maior aptidão para colaborar com o sistema, eles já são recrutados em prevalência daqueles que não têm uma lógica colaborativa. E dentro das empresas, eles também são submetidos a treinamentos, enfim, a métodos de trabalho, a
a metodologias de organização da produção de tal modo que eles não precisam ser diretamente orientados. Mas não significa que eles são livres. Ao contrário, cada vez mais eles são reféns daquele processo produtivo. Embora não sendo orientado por um chefe, ele está sendo controlado por ele mesmo, controlado pelo colega, no modo, no meio e no resultado do seu trabalho. Então hoje, o mecanismo da subordinação, ou seja, o poder de direcionamento do empregador, ele é muito mais amplo do que outrora. E isso significa que, para além dessas subordinações tradicionais, ou desse modo da subordinação se expressar, nós temos que reconhecer que outras formas de controle do trabalho existem na sociedade moderna. E a esse conjunto de práticas nós chamamos de subordinação estrutural. Sob o ponto de vista técnico-jurídico, nós definimos a subordinação estrutural como mecanismos, quaisquer que sejam, em que o empregador consegue transferir a cultura e dinâmicas empresariais sem propriamente emitir ordens diretas de serviço ou inserir o trabalhador dentro da estrutura da organização patronal. Professora Daniela, de acordo com o jurista Arion Sayão Rumita, as formas de trabalho integradas na empresa tendem a perder espaço, ocupando um lugar mais situado no que ele chama de zona cinzenta entre a subordinação e a autonomia. Bom, eu gostaria que a senhora comentasse essa afirmação e também, ainda nessa linha, a senhora poderia explicar o que seria a parasubordinação e quem são os trabalhadores parasubordinados. Seria aí mais uma hipótese de flexibilização do trabalho? Essa questão hoje embala grande número de pesquisas no mundo inteiro. Grandes pesquisadores, professores, juristas do trabalho vêm se perguntando se os subordinados são mesmo tão subordinados e se autônomos são mesmo tão autônomos. Ou seja, todos vêm discutindo essa chamada zona cinzenta. O direito do trabalho, ele tradicionalmente, ele atua com um binômio, trabalho subordinado versus trabalho autônomo. Ou seja, nós regulamos e protegemos o trabalho subordinado e, enfim, desconsideramos e deixamos a legislação civil a regência das relações baseadas na autonomia. E esses processos, essas modificações, essas transformações empresariais, elas têm, conforme o professor Arion Sayão Rumita diz, realmente criado uma perturbação nesse binômio tradicional. Ou seja, tem criado zonas ou áreas que não são dentro da subordinação tradicional ou da autonomia tradicional. Agora, isso significa a existência ou reconhecimento da chamada parasubordinação, ou seja, de que existe alguém que não é um subordinado tradicional e que, enfim, merece uma proteção inferior ou modulada ou com piores condições? Eu, particularmente, acredito que não. Na minha percepção, a chamada zona gris, ela é de uma simples incompreensão dos novos modos em que a subordinação jurídica se expressa. A subordinação jurídica, ela não é mais aquela subordinação tradicional, baseada na emissão de ordens. Por quê? Porque o trabalhador ele está capturado no sistema, ele está pré-programado para agir em lógica colaborativa do sistema. Então ele prescinde de ordens diretas de serviço. O trabalhador de hoje, a situação jurídica dele não pode ter por referência a subordinação objetiva. Por quê? Porque a empresa, o capital está esfacelado. O processo de descentralização produtiva, a transferência de etapas fabris para outras empresas, a criação das cadeias produtivas, ela torna obtusa a caracterização da subordinação nessa perspectiva. Mas não significa que ele não é subordinado. Ele é subordinado, mas sob uma nova dimensão, uma nova perspectiva. Ele é, inclusive, na minha visão, mais subordinado que o trabalhador tradicional. Então, na minha perspectiva, a chamada zona cinzenta é, na verdade, uma falta de compreensão ou percepção do que seja subordinação estrutural. E à medida em que se reconhece a chamada subordinação estrutural, a zona cinzenta ela some e surge novamente o preto no branco, ou seja, ou é subordinado ou é trabalhador autônomo. Então a nossa legislação, na sua teoria, no seu entendimento, daria conta dessas novas figuras que estão aí surgindo? Não tenho a menor dúvida. Eu entendo que cabe ao operador do direito do trabalho, ao advogado, ao juiz, ao desembargador, ao ministro, especialmente a Justiça do Trabalho de primeira e segunda instância, que faz análise dos fatos, analisar
se naquela estrutura fabril são utilizados mecanismos diretos ou insidiosos de controle do trabalho, quer através de ordens diretas, quer através de instrumentos tradicionais, quer através dessas novas fórmulas de orientação do trabalho. E à medida em que isto é percebido e captado como uma nova forma de subordinar, esse trabalhador passa a ser protegido. Aliás, ele precisa ser protegido, porque se o direito do trabalho brasileiro, que não regula ainda a figura da parasubordinação a regular, o que ela vai estar fazendo é legitimando aquela fragmentação social, aquele subproletário, aquele trabalhador de segunda categoria que nós falamos no primeiro bloco. Ou seja, ele passa a legitimar no sistema novas formas e piores formas e mais aprofundadas formas de exploração do trabalho humano. Professora Daniela, eu gostaria que a senhora exemplificasse aí e identificasse quais setores da atividade econômica em que é mais visível o aparecimento dessas formas dissimuladas de subordinação. O setor industrial é onde, tradicionalmente, isso tem se manifestado. Autores falam, inclusive, que nós vivemos uma sociedade pós-industrial, né, onde aquela fábrica tradicional, aquele modelo tradicional de produção já não existe mais e, portanto, nós não temos nem que procurar mais a subordinação dentro desse contexto. Mas é claro que no setor industrial ele é muito perceptível, mas ele também está no setor de serviços, ele está em todas as outras atividades. À medida em que esses padrões de controle de trabalho têm sido aplicados também aos outros setores. Por exemplo, vou falar de uma experiência próxima à nossa vivência. Os escritórios de advocacia. Antigamente a gente tinha a figura do chefe, né? O chefe do escritório, o advogado sênior que comandava. Ele tinha a sala própria, quando ele entrava todo mundo batia continência. Hoje não, todo mundo senta na mesma sala, as paredes caíram, existe autocontrole, controle dos colegas, o controle do resultado. Esses são mecanismos de transposição dessas formas de subordinação estrutural que são conhecidas, aplicadas e depuradas no setor industrial à área de serviço. Então, há uma tendência de todo o mercado utilizar da figura da subordinação estrutural através dessas novas formas de controle do trabalho. Professora Daniela, o nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu ainda gostaria de deixar a senhora à vontade para ir arrematar essa nossa discussão. A reestruturação produtiva, ela é dita como um fenômeno de melhoria, de ganhos econômicos. Os entusiastas na área econômica desse novo modelo de produzir, normalmente também são entusiastas da terceirização, do trabalho flexível. No entanto, nós, operadores do direito do trabalho, nós temos que ter a consciência social aguçada. A economia ela tem que se basear em normas éticas, em normas de valorização do trabalho humano e se tolerarmos todas as práticas fabris, né, nós vamos permitir danos à existência da pessoa, danos às estruturas sindicais e danos irreversíveis para a sociedade. Professora Daniela, foi uma honra entrevistá-la. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre os impactos da reestruturação produtiva no direito do trabalho com a professora e advogada Daniela Muradas. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!